Qual a ordem de pedir alimentos? Eu vou pedir primeiro para quem? Bom, o primeiro da fila, cônjuge ou companheiro. Então, o sujeito vai pedir alimentos em primeiro lugar para o cônjuge ou companheiro. Ok? Se o cônjuge ou companheiro não puder pagar alimentos, daí vem o segundo da fila. Quem que são? Os pais. Você vai pedir para os teus pais. Se os pais não podem, você vai pedir para os teus outros ascendentes, isto é, para os seus avós, bisavós. Se eles também não puderem, você vai pedir para os teus filhos. E se os filhos não puderem, para os netos. Daí, se também nenhum descendente puder, nem filho, nem neto, nem bisneto, em suma, se nenhum descendente puder, daí você vai pedir para os teus irmãos. Você pode pedir tanto para irmão germano, que é irmão bilateral, filho do mesmo pai e da mesma mãe, quanto para irmão unilateral, que é o irmão materno ou irmão paterno. Então, a ordem de pedir alimentos, então, cônjuge ou companheiro, depois os pais, depois os demais ascendentes, depois os filhos, depois os demais descendentes, depois os irmãos, que podem ser germanos ou unilaterais, tá? Então, pais, demais ascendentes, filhos, demais descendentes, tá? Então, em primeiro lugar, cônjuge ou companheiro, né? Depois os pais e demais ascendentes, filhos e demais descendentes, depois os irmãos, tá? Então, é esta a ordem. O mais remoto só vai ser obrigado a pagar se o mais próximo não puder. Então, você só vai poder pedir alimentos para o teu avô se o teu pai não puder pagar alimentos. Se o teu pai não puder, você pede para o teu avô. Tá? Então, o mais remoto, no caso o avô, só paga se o mais próximo, no caso o pai, não puder pagar. Ok? Agora, não é correto dizer que os mais próximos excluem os mais remotos. Que mesmo tendo parente próximo, você tem parente mais próximo, você vai poder pedir por mais remoto em algumas situações. Quer dizer, você tem pai, mas você pode pedir para o avô em duas situações. Então, por exemplo, você tem o pai, mas você vai poder pedir para o teu avô em duas situações. Primeiro, teu pai não tem condições de pagar nada para você. Então, daí você vai poder pedir para o teu avô. Segundo, teu pai tem condições de pagar uma parte só para você. Daí você pede o complemento para o teu avô. É o chamado alimentos complementares. Quando o parente mais remoto paga um complemento. Tá? Portanto, não é correto dizer que os mais próximos excluem os mais remotos. Tá? Que mesmo tendo parente mais próximo, pode pedir para o mais remoto, nessas duas situações. Primeiro, o mais próximo não pode pagar, ou então o mais próximo não pode pagar tudo. Tá? É o que diz o artigo 1698. Muito bem. A propósito disso tudo que eu falei, o STJ editou a súmula 596, que diz: a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Assim, os avós só têm o dever de pagar alimentos de forma subsidiária, isto é, se os pais não puderem pagar, ok? E também de forma complementar, se os pais podem pagar apenas uma parte, daí os avós complementam, ok? É isso, essa súmula 596 do STJ. O pai destituído do poder familiar. Então, o pai estuprou a filha, tentou matar. Destituído do poder familiar, perde o poder familiar, mas continua com o dever de pagar. Continua com o dever de sustentar, logo vai ser possível, sim, pleitear-lhe os alimentos. Ok. E na adoção? O sujeito que foi adotado. A adoção extingue o vínculo com a família de sangue. Na adoção, a família de sangue deixa de ser família. Então, aquele que foi adotado não pode pedir alimentos para o pai biológico ou para os demais parentes biológicos que não são mais parentes. Juridicamente não são mais parentes. Em suma, o filho adotivo vai poder pedir alimentos para o adotante, para o pai do adotante, em suma, para todo mundo ligado ao adotante, para aqueles parentes ligados ao adotante. Agora, não pode pleitear alimentos do pai biológico. Ok? Muito bem. Igualmente, o adotante vai poder pedir alimentos também para o adotado. O sujeito adotou um filho. Se futuramente ele precisar, ele vai poder pedir alimentos para esse filho também. Tá?
Muito bem. As condições de exigibilidade aí. Os alimentos só podem ser pleiteados se houver o binômio necessidade e possibilidade. Por isso que se diz, a obrigação de alimentos é uma obrigação condicional, porque só é devida se houver este binômio necessidade e possibilidade. Quer dizer, paga alimentos desde que necessite, né? Desde que o outro necessite. A necessidade, vamos lá. Quem move a ação de alimentos tem que provar a necessidade, tem o ônus da prova da necessidade. Quem move a ação tem que provar que necessita. Uma filha maior, apta para o trabalho, por exemplo, não vai poder pedir alimentos, vai trabalhar. Alimentos não pode ser fonte de ociosidade, porque senão quem tem um pai rico não vai querer trabalhar, vai pedir pensão alimentícia. Não é bem assim. Então quem está apto para o trabalho não pode pedir alimentos. Ok? Salvo se necessitar, salvo se provar necessidade. Por exemplo, está desempregado, não consegue arrumar emprego, ou então está estudando. No caso do estudante, até os 24 anos, paga alimentos, né? No caso do estudante. Então, quem move a ação tem que provar que necessita. Quem pode trabalhar, via de regra, não vai poder pedir alimentos, salvo se provar que realmente necessita. Por exemplo, está desempregado, está estudando até os 24 anos. Ok? E o segundo aspecto deste binômio é a possibilidade. Só paga alimentos quem tem possibilidade de pagar. Então, o réu da ação de alimentos, ele só vai pagar se ele tiver condições de pagar alimentos. Porque se o sujeito não pode nem com ele, como que ele vai pagar alimentos? Como que ele vai ajudar um irmão se ele não está podendo nem com ele? Então, alimentos tem esse binômio, necessidade e possibilidade.